Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje. Plano Safra 2020-2021 é lançado com volume recorde de recursos e corte de juros para custeio e investimentos. Setor agropecuário repercute as novas regras do crédito rural. E hoje a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participa ao vivo do Mercado e Companhia. E vocês vão saber quais as novas ações que vão ser adotadas pelo governo. Na previsão do tempo, alerta para a mudança do padrão de chuvas no Brasil e a chegada do frio com risco de geadas. Tudo isso e mais agora. O Mercado e Companhia já está no ar. E o Mercado e Companhia recebe hoje a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. A ministra já está conosco. Muito boa tarde. Seja bem-vinda, ministra. Um prazer recebê-la. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos que assistem o seu programa e dizer da minha satisfação de estar aqui hoje. E ouvindo aí, enfim, todos que falaram a respeito do Plano Safra, cada um dando aí a sua opinião. Enfim, estou aqui pronta para conversar com você e com a sensação de que fizemos o melhor para o momento de aperto fiscal que vive o Brasil e que esse Plano Safra ele vai atender o setor produtivo brasileiro. Exatamente por aí que eu gostaria de começar a nossa conversa, ministra. O Plano Safra 2020-2021 saiu como você esperava ou acredita que ele poderia ter vindo com juros menores, já que todas as modalidades agora superam a taxa básica da economia brasileira, que está em 2,25%? Olha, primeiro que eu não vejo ninguém pegar recursos em nenhum banco a 2,25 ou a 2,75 que estava antes. É claro que essa é a taxa Selic, a taxa de referência, mas é muito difícil o banco emprestar nesse valor da taxa Selic. Então, eu acho que nós conseguimos baixar as taxas de juros. Nós vivemos um momento difícil do nosso país e do mundo com a pandemia, onde o governo teve que fazer uma opção também de assistir as pessoas que perderam o emprego, a setores que tiveram aí desastres aí econômicos e financeiros enormes, né? No comércio. Imagina a indústria do turismo, hotéis fechados, restaurantes, bares, enfim. O setor agropecuário foi um setor que tem sofrido, principalmente alguns setores em especial, pontualmente, alguns tiveram muito mais problemas que outros, mas o setor rodou. Nós estamos vivendo um momento diferente, né, que acho que nenhum de nós pensou viver. Então, dentro do que nós vínhamos trabalhando, aliás, o nosso plano, quando nós começamos a discuti-lo em janeiro, ele seria diferente. Nós estávamos preparando para que os juros livres caíssem como vinham caindo, né, e que houvesse mais crédito abundante nas instituições financeiras no crédito livre, e que o governo iria cada vez mais apoiar os pequenos e médios produtores. Enfim, isso mudou completamente no pós-Covid, no Covid, né? E nós tivemos, então, que fazer um plano que atendesse a todos, né? Conseguimos aí mais recursos junto ao Ministério da Economia, houve sensibilidade da equipe econômica, do ministro Paulo Guedes, não foi fácil a discussão, né? Uma coisa é você olhar só o lado nosso, né? A agricultura funcionou, a agropecuária está dando um show, vamos dizer assim, na pandemia, a grande maioria dos setores, mas quando você vê o Ministério quando você está sentado lá de cá, o Ministério da Economia, ele tem que atender muitos ministérios, não só a agricultura, mas outros ministérios e outros segmentos da nossa economia. Então, o plano, ele saiu sim, eu acho que, para o momento, ele foi um plano que atendeu. É claro que eu, como ministra da Agricultura, gostaria de chegar aqui e dizer, olha, nós tivemos mais 5 bilhões, enfim, para diminuir taxas de juros e, principalmente, aumentar o volume. Isso é uma equação muito difícil quando você tem esses recursos, porque não é só baixar os juros. Você baixa juros, você tem aí linhas que são mais longas de investimento, que tomam mais recursos de
da equalização dos juros, enfim. Então, é uma equação muito difícil, muito complicada, mas eu entendo que o Plano Safra ele foi o melhor e nas minhas expectativas, desde que o Covid começou, eu acho que ele atendeu, sim, às expectativas do Ministério da Agricultura. Ministra, o setor tem pedido a revisão dos custos administrativos e tributários, que compõem a taxa de juros do crédito rural. Pedem também a redução do chamado spread bancário, que é a diferença entre o que os bancos pagam na captação de recursos e o que cobram ao emprestar o dinheiro. Quais foram os avanços já observados e alcançados neste tema? O Ministério da Agricultura tem conversado muito sobre esse tema com diversas instituições financeiras, para que a gente consiga diminuir essas taxas, né? Enfim, e com isso você coloca mais dinheiro à disposição do crédito agrícola. Então, essa conversa começou, nós já temos alguns resultados, mas eles ainda não são os resultados que o Ministério da Agricultura quer ver. Então, essa conversa continua semanalmente. Enfim, eu tenho certeza que, começando aí a rodar a safra, e a gente tem vários indicativos de que a próxima safra será uma safra também de grande expectativa, de recorde, se o tempo ajudar, né? Não só pela qualidade da safra, e hoje eu pude participar um minutinho com o André Pessoa sobre o Rally da Safra, e eu fiquei muito impressionada com uma coisa que ele me colocou, que nas andanças aí do Rally da Safra, visitando muitas propriedades, o que mais impressionou a todos foi a qualidade e a inovação e tecnologia que vem sendo colocada nessas lavouras, nos ganhos de produtividade de uma imensidão de produtores rurais, que no passado isso você via, mas via pontualmente, aqui e ali, o produtor que começava a fazer isso tinha alguma coisa de melhora na sua propriedade. Hoje não, hoje são fazendas e mais fazendas adotando tecnologia de ponta, fazendo manejos dos mais diversos possíveis no solo, fertilizante, defensivos, enfim, e tendo um acréscimo de produtividade excepcional. Então, você vê que o campo está preocupado e isso é um sinal de que os setores estão vendo respostas, né? Ou nos preços, enfim, ou na renda que o produtor tem ficado. Agora, tem alguns setores em especial, Kellen, que nós temos que trabalhar e que não para, esse trabalho é incessante. Desde o meu primeiro dia aqui no Ministério da Agricultura, há 1 ano e meio atrás, eu venho conversando sobre leite semanalmente. Nós agora com o Covid, alguém falou aí num dos depoimentos que eu ouvi, sobre hortifruti. Realmente foi um setor que sofreu. Mas eu tenho andado aqui em volta de Brasília, tenho procurado nos meus finais de semana conversar com o produtor, né? Não com o intermediário. E eles têm dito para mim que aqueles que se organizaram e que conseguiram fazer algumas mudanças estão ganhando mais, estão tendo aumento na sua receita e vendendo bem. Agora, é claro que tem alguns que têm mais dificuldade. Então, nós estamos aí, eu tenho muita preocupação com o setor de flores, esse é um setor que eu preciso ajudar, nós estamos aqui dando tratos à bola para ver como é que a gente pode ajudar um pouco mais, né? Nós temos aí os pescados que a gente está tentando colocar no Manual de Crédito Rural, não conseguimos ainda, mas já fizemos já demos um passo à frente, colocando aí preço mínimo, colocando um pouco mais de recursos à disposição desse setor, que não é aquicultura está contemplada no Plano Safra, eu estou falando de pesca. Como o pescado, toda a pesca veio para o Ministério da Agricultura, nós temos aqui que resolver o problema do setor como um todo, né? Então, a gente tem aí, e eu acho que para o pequeno produtor da agricultura familiar, eu considero o plano muito bom. Eu acho que nós vamos ter recursos suficientes e com uma coisa muito boa, o Banco Central hoje nos dá toda a liberdade de conversar e de saber onde está sobrando recursos para poder fazer essa transferência de um plano, de uma ação para outra, onde precise de recursos. Fizemos isso ano passado, colocamos no final do ano 1 bilhão para a agricultura familiar, depois em fevereiro colocamos mais um pouco, fazemos isso para máquinas também agrícolas, sempre,
Esse era um ponto que eu estava com muita preocupação, porque no último minuto o Ministério da Economia acabou colocando mais recursos para nós, mais 500 milhões, e com isso nós pudemos abaixar um pouco os juros de máquina e colocar mais recursos em alguns programas como Inovagro, Moderagro, PCA, enfim, ABC, algumas coisas que a gente precisava também de um pouco mais de resposta para os produtores que acessam essas linhas de crédito. Ministra, você acabou falando dos produtores que tiveram perdas, ou pela seca ou ainda pela Covid-19. E esses produtores lamentam as dificuldades, ministra, para acessar recursos do crédito. Como reverter essa situação? Olha, nós estamos trabalhando isso prorrogando o prazo. Nós demos, principalmente o Rio Grande do Sul, onde a seca foi assim maciça, né? Ela não aconteceu pontualmente no município ou no outro, ela aconteceu no estado todo. Então, nós estamos olhando isso com fazendo várias ações, algumas realmente têm dificuldade, a gente passa uma resolução, mas às vezes o banco chega lá na ponta, ele não consegue fazer. Nós temos revisto isso, temos tido aí apoio total do Ministério da Economia e do Bacen para ver isso rapidamente. Nós temos um problema agora de uma data aí de 9 de abril, que foi a data de quando nós fizemos lá as ações para ajudar a seca, e alguns municípios, como a seca continuou, ficaram fora. Nós estamos revendo isso, já temos aí, foi difícil achar esse caminho, porque a gente tem normas, a gente tem que prestar conta do dinheiro público, então não é uma vontade da ministra ou da sua equipe de resolver a situação. Nós queremos resolver, existe vontade política para isso, mas às vezes a gente esbarra em alguma burocracia. E é isso que a gente está fazendo, tirando da frente essas normas e essas regras, né? Mas tem que ter muito cuidado com isso para poder ajudar esses produtores. Bom, uma das ênfases, ministra, agora trocando um pouquinho de assunto, do Plano Safra foi a sustentabilidade ambiental, seja pela menor taxa de juros para investimento, que está com o ABC, a agricultura de baixo carbono, ou seja pelo incentivo aos insumos biológicos, entre outros. Qual é o tamanho da preocupação do Ministério da Agricultura em relação ao tema ambiental e à imagem do Brasil? O tema ambiental, na verdade, a nossa preocupação ela é grande em função da imagem que se tem hoje lá fora do Brasil, enfim, que a gente tem recebido aí informações. Então, esse tema está nas nossas considerações aqui sempre, né? Por isso é que nós demos uma atenção e um ênfase especial a essas linhas. A gente sabe que esse trabalho é continuado. Nós temos aí conversado também muito com a Embrapa, a gente vai certificar vários protocolos de produção, de sistemas de produção brasileiros, com a tecnologia que nós usamos, que é uma tecnologia única, uma tecnologia tropical, né, feita para ser usada aqui nos trópicos, aqui no Brasil. Enfim, a gente tem conversado e esse é um assunto que eu acho que no segundo semestre ele será mais presente ainda, principalmente no pós-Covid. E a outra coisa é a sanidade. A sanidade ela vai também ser cobrada, né, dos produtos, as pessoas estão interessadas, já estavam antes do Covid na qualidade dos produtos e agora eles vão estar, cada vez mais os mercados vão se preocupar com esse assunto. Então, é um assunto que a gente também, o Brasil está adiantado nisso, mas a gente tem que unificar e ter todo mundo trabalhando na mesma página da sanidade para o mundo. É exatamente sobre o segundo semestre que a senhora mencionou que eu gostaria de tratar neste momento. O início da seca, ministra, bem mais cedo do que o normal neste ano, preocupa. E meteorologistas afirmam, inclusive, que a gente pode ter mais queimadas em 2020 do que aquelas que foram observadas em 2019. A situação deverá ser mais crítica entre agosto e setembro, dizem eles. O Ministério da Agricultura tem um plano de ação para evitar danos à imagem do Brasil e efeitos no agro em decorrência desse tema? O governo do presidente Jair Bolsonaro, quando recriou ou revitalizou o Conselho da Amazônia, que hoje é comandado pelo vice-presidente
general Hamilton Mourão. Ontem mesmo tive uma reunião com ele, já tive várias outras para trás. Ele está fazendo essa coordenação entre os ministérios. O Ministério da Agricultura tem o seu papel nisso, o Ministério do Meio Ambiente também tem o seu papel, o Ministério da Defesa está fazendo, eles estão lá em curso com uma GLO, fazendo vistorias, andando a Amazônia toda, vendo o que está acontecendo, e as providências já vêm sendo tomadas. Eu acho até que é um assunto que nós deveríamos dar mais atenção, a imprensa deveria olhar mais o que é que o Conselho da Amazônia está fazendo, quais são as ações que já foram startadas para isso, porque a nossa ideia do governo é que nós, quando chegar aí agosto, setembro, que a gente não tenha o mesmo nível de queimada, sabendo da seca que começou mais cedo, que nós tivemos no ano passado. A senhora gostaria de destacar algumas dessas ações que estão sendo traçadas por esse comitê? Sim, o Ministério da Defesa, Exército, Aeronáutica, eles estão patrulhando lá a Amazônia, eles estão, tem muitos helicópteros e aviões fazendo o reconhecimento para ver onde estão acontecendo os problemas, tanto de desmatamento, que isso aí é um indício de onde pode ter queimada. E aí tem aí o pessoal que faz a fiscalização, multa, enfim, para coibir quem está fazendo de maneira ilegal. Quem está dentro da lei, quem está desmatando, mas com licença, os 20% permitidos lá na Amazônia, né, de área que pode se produzir, essas pessoas estão livres dessa fiscalização, desse comando e controle aí. Então, essas ações, elas estão acontecendo, já é a segunda GLO, não é a primeira, foi feita uma outra, e era muito importante, enfim, eu acho que nós como com esse nosso público da agricultura, nós temos que saber, e dentro dessas ações é que nós estamos fazendo também um plano de comunicação, tanto internamente como para ser colocada para uso externo, para fora do Brasil. O que esse plano inclui, ministra? Esse plano de comunicação interessa demais ao agro, que entende que o setor se comunica mal e, por isso, muitas vezes sofre danos na imagem. Tem data para um lançamento oficial deste plano de comunicação e quais são as estratégias que ele inclui? Isso é uma decorrência das ações que estão sendo feitas. Eu não sei se vai ser lançado ou se essas ações... Isso, para te dizer a verdade, eu não participei dessa última reunião sobre esse assunto. Mas eu tenho, existe, eu não sei se vai ter um lançamento, enfim, eu não sei como é que isso vai ser feito, mas existe dentro do governo gente especializada e que vai mostrar. Essas ações precisam ser mostradas, que o Brasil está preocupado, que o Brasil tem ações para isso, que nós temos gente olhando isso e que produtor é produtor, grileiro é grileiro e as coisas não podem se misturar. Muito bem, ministra, a próxima questão é sobre as exportações do agro, que estão avançando em plena pandemia. Mesmo tempo em que o setor ganha mercados, ele também é acusado de não cuidar da Amazônia e promover o desmate, o que gera o risco de embargos comerciais. A senhora acredita que haja nesse momento o protecionismo ambiental ou o Brasil, de fato, precisa redobrar os cuidados com o meio ambiente? Olha, o protecionismo existe e ele vai ficar mais forte pós-pandemia, né? Tem muitos países aí que já começaram muitas ações mostrando que vão se fechar, enfim, que blocos aí que também vão se proteger. Isso existiu e eu acho que agora isso fica talvez mais forte. Agora, o agro brasileiro é sustentável. O que nós precisamos é ter mostrar essa imagem de onde é que nós produzimos, enfim, que o nosso alimento é saudável e que nós não tem país no mundo que tenha uma agricultura e uma pecuária tão sustentáveis como a nossa. Agora, é mostrar números, mostrar a realidade e mostrar a verdade, né? As coisas que acontecem para o bem e para o mal. Muito bem. Credibilidade. Muito bem, ministra, um outro tema que chama muita atenção do setor agropecuário é a relação Brasil-China. Ainda em 2020, alguns ruídos vindos de dentro do governo preocuparam o setor agro em função da importante relação comercial que o Brasil tem com a China. Em que momento nós estamos agora e como está a relação do Brasil com a China? O Brasil
com a China, acho que os números dizem. Tem muita gente falando muita coisa, mas o agro brasileiro continua exportando, é o nosso maior parceiro comercial, não só do agro, mas ele é um grande parceiro do Brasil. E nós temos que pensar o seguinte, o agro brasileiro tem produção suficiente para abastecer o seu mercado interno e assim como abastecer outros países do mundo. Ontem eu falava com o pessoal do mundo árabe, islâmico, né? Nós temos ainda muito para caminhar. Nós temos aí com muitos parceiros, o Ministério da Agricultura fez o quê? Desde o primeiro dia aqui, nós abrimos novos mercados, nós exportamos produtos, aumentamos a quantidade de produtos exportados, nós temos aí várias coisas que precisamos melhorar, implementar. Frutas, por exemplo, o Brasil é um grande produtor de frutas, mas exporta muito pouco. Nós temos aí pescados também, uma coisa que nós temos um potencial enorme para crescer. Na área de grãos, nós éramos grandes só na soja, hoje nós somos no milho, no algodão. Nós temos aí agora algumas culturas que a gente nem lembra que elas existem, mas elas existem e elas estão dando renda ao produtor. Nós estamos abrindo mais mercado, gergelim, grão de bico, vários tipos de feijão, feijão calpi. A Índia, quando eu estive na Índia esse ano, muita gente lá, muito interessada, já importa e querem aumentar essa quantidade. Enfim, nós temos aqui a nossa balança comercial, ela tem que ser cada vez mais diversificada. E todos os países aqui no Ministério da Agricultura são tratados de maneira igual. Quem quiser importar 10 toneladas é igual a quem importa 1.000, 1 milhão, 2 milhões de toneladas. Então, o Ministério da Agricultura tem trabalhado dessa maneira. Muito bem. Ministra, uma próxima pergunta. Eu gostaria de saber se a senhora confirma a informação de que o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Eduardo Sampaio, vai ser substituído. Vai. Ele será substituído. E virá trabalhar comigo como meu braço direito, fazendo a coordenação de todas as secretarias do Ministério da Agricultura. Qual o motivo da substituição e quem deve ocupar o posto de secretário de Política Agrícola, ministra? Quem vem para o lugar é o ex-deputado César Halum, que foi meu colega na frente parlamentar no mandato passado. E o Eduardo vem fazer essa grande coordenação que o Ministério precisa. Ministra, qual o motivo da troca e quando que o novo secretário assume a posição? O motivo da troca é um motivo administrativo. E ele deve assumir assim que ele tiver tem todo um processo de análise, enfim, de todos os papéis aí da burocracia. Assim que isso estiver pronto, ele será nomeado. Ministra, eu gostaria de abrir espaço para suas considerações finais, aquela mensagem que a senhora queira deixar para a nossa audiência que lhe acompanha tão atentamente. Eu quero dizer que esse Plano Safra, com todas as dificuldades que ele teve para ser lançado ontem, dificuldades que o Brasil passa, o mundo passa, a dificuldade do aperto fiscal que vive o Brasil hoje, ele foi feito o melhor possível, pensando nos produtores rurais que fazem, que engrandecem o Brasil, que não pararam de trabalhar, e isso foi muito levado em consideração para ter esse aumento que nós tivemos, que muitos podem achar que não foi o suficiente, mas eu quero dizer para vocês que foi o possível, né? E que nós, desde o primeiro plano deste governo do presidente Jair Bolsonaro, nós focamos nos pequenos e nos médios produtores. Fizemos a medida provisória do agro, que foi melhorada pelos deputados e senadores, pelo Congresso, né, a 897, que agora se transformou em lei, e que essa medida provisória ela foi feita justamente com essa finalidade, para fazer com que os bancos possam colocar dinheiro e acreditar que a atividade agropecuária é uma atividade que rende, que é importante para o país e que, portanto, ela merece ter mais crédito e ter maiores apostas nesse setor, que é um setor que agora, eu acho que a pandemia, tudo que tem problema, todas as crises, trazem depois, vem com elas uma solução.
E eu acho que nós vamos mostrar para o Brasil, para o consumidor brasileiro, que o agro funcionou, que o agro produziu, que quem produz alimentos, produção de alimentos é uma coisa nobre, né? E que, como atividade econômica, a agropecuária brasileira é um ótimo ramo para se investir e para se apostar nela. Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, quero dizer que foi uma grande satisfação contar com a sua presença neste dia após divulgação do Plano Safra e pós-cerimônia do Plano Safra da Agricultura Familiar para mais detalhes e perspectivas das prioridades do governo. A senhora é muito bem-vinda, volte sempre. Muito obrigado, Kellen. Prazer falar com você e com todos que nos assistem. Um grande abraço, tenhamos aí uma boa semana. Obrigada para a senhora também. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.